Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao SOESTcast, o podcast da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva. Eu sou o Thiago Rodrigues, médico intensivista, e hoje, para bater um papo com a gente sobre assistência baseada em valor e custo e efetividade na UTI, o Dr. Gabriel Rangel, médico intensivista, coordenador das UTIs do Hospital Santa Rita de Cássia, médico do Escritório de Gestão de Valor e diretor da AMD Ensino. Dr. Gabriel, obrigado por ter aceito o convite e bater esse papo com a gente, cara. Obrigado eu, Thiago. Satisfação enorme. Tava ansioso pra gente conversar aqui hoje. Simbora, então vamos bater esse papo, cara. Então, Gabriel, por que esse tema assistência baseada em valor vem ganhando tanto espaço nas discussões de gestão? Por que isso faz tão importante, cara? Legal. De uma maneira geral, essa é uma pergunta que é importante começar por ela pra gente esclarecer mesmo, assim, as coisas, os conceitos, trazer alguns conceitos básicos. A assistência baseada em valor, na verdade, é uma coisa relativamente nova, principalmente porque, a gente vai falar um pouco mais disso na frente, mas principalmente porque existe uma proposta de mudança da forma que se paga hoje pelos convênios e tudo mais, mas ela vem de antes, assim, ela vem da base da medicina ou da assistência de uma maneira geral. Nada mais trazendo em termos conceituais, de que eu entregar o melhor atendimento, o atendimento mais eficiente, com a melhor qualidade, isso pautado muito em cima da experiência do paciente, claro, sendo custo efetivo. Sim. A gente organizando essa balança entre custo, qualidade e experiência, a gente tem o valor, a gente tem a agregação de valor ao paciente. Então, hoje, se a gente quer mudar para tornar o sistema mais sustentável, até porque senão provavelmente ele não vai aguentar tudo que a gente está vivendo, a gente precisa olhar de como eu entrego com a melhor experiência, com a melhor qualidade, mas com a menor custo-efetividade. E esses três pontos, esses três pilares, eles se equilibram dentro desse sistema, e a gente tem então o que hoje, de forma nominal, é a assistência baseada em valor. Custo sobre qualidade e experiência. Experiência do paciente, né? Experiência do paciente, perdão. Exatamente. Ele tem que gostar de... Ele tem que sair dali e com uma formatação totalmente diferente do que era antes. Isso já até um bom tópico, um bom ponto, porque durante muito tempo a gente fala de paciente. E a conotação paciente já te traz uma conotação de uma pessoa que tem que tolerar, que tem que aguentar, que tem que ser paciente, que tem que ser resiliente com aquilo tudo que está acontecendo com ela. E a gente tem... A assistência baseada em valor, ela tem olhado, e não é só assistência baseada em valor, já tem muita coisa já há algum tempo que está olhando cada vez mais para a experiência. Então, esse paciente, ele não é mais um passivo no meio disso tudo. Ele, muito pelo contrário, ele é um ativo, e que a experiência dele, a vivência de tudo aquilo ali, precisa ser a melhor possível. Ele não é o box 8, né? Não é o box 8, exatamente. E o que o colega plantonista da UTI tem que saber sobre assistência baseada em valor? Ou isso é mais coisa da gestão, deixa que a gestão cuida disso? Legal. Na verdade, eu costumo dizer que já conhece, ele já sabe de tudo isso. A maior parte das pessoas, quando a gente vai conversar sobre isso, vai levar isso para a equipe médica, para a equipe assistencial, qualquer uma que seja, médico, físico, enfermeiro. Quando você começa a explicar situações, apresentar exemplos e onde ele vai ter que atuar, ele fala, é muito comum ele falar assim, mas eu faço isso, mas eu faço isso. Sem sombra de dúvidas que faz, a gente faz uma assistência de valor. Então, respondendo, assim, vamos dizer, a pergunta de forma mais objetiva, o plantonista ou qualquer pessoa que atende um paciente dentro de um ambiente hospitalar, ou até mesmo fora dele, ele precisa saber, ele precisa aplicar uma assistência valorosa ao paciente. Ele precisa agregar valor ao paciente, àquela estadia do paciente. Basicamente, ele precisa entregar aquilo com qualidade, com a melhor experiência possível e com a menor custo-efetividade. A gente vai falar sempre desses três pilares, que é o pilar básico da assistência e valor. É valor... A gente pensa muito em valor pensando em dinheiro, né? Em custo. E falando em custo, é possível a gente reduzir o custo e manter uma assistência eficiente, gerando valor para o paciente. E como que a gente consegue equilibrar essa balança em fazer uma medicina bacana, dar o melhor possível, mas também não quebrando a fonte pagadora, equilibrar isso de uma forma bacana, cara? Legal. A gente é cobrado por isso pra caramba, né? Muito. Na verdade, eu vou começar te respondendo isso aí
trazendo um dado aí científico, tem um trabalho, uma publicação, na verdade, da Critical Care Medicine de uns 8 meses atrás. Eles publicam o seguinte: reduzindo custo, melhorando qualidade. E olha que situação antinatural, Thiago, assim, no pensamento nosso, né? A situação, a gente sempre pensa o seguinte, e esse é o primeiro conceito e paradigma que a gente tem que quebrar para poder falar de existência e valor. Não. A gente precisa entender que hoje, reduzir custo, em geral, e isso é científico, representa melhorar a qualidade. É antinatural. Essa é que todo mundo... Você acha que o mais caro é o melhor, né? Essa é Exato. E aí, se você me permitir aprofundar um pouco mais nesse conceito... Lógico, a gente está aqui para isso. Por que disso? Por que esse conceito de... uma coisa que custa mais caro tende a ser melhor? E eu estou falando do âmbito de saúde, né? Primeiro, por conta de toda a história, falando no âmbito do Brasil, mas no mundo... Sim. Toda a história, até hoje ainda, 85% da forma com que se paga o serviço de saúde no Brasil é do modelo que a gente chama de fee for service. Ou seja, tentando deixar isso de uma forma mais clara possível, o hospital, ele vende tratamento, ele vende insumo. Então, tudo que você consome para o paciente, tudo que o paciente consome, antibiótico, dipirona, soro, Mate-Med, até mesmo os serviços, né? Serviços médicos, enfermagem, tudo isso que ele é consumido, ele é cobrado item por item. Então, isso ao longo dos anos traz traz o estímulo ao gasto. Então, que hoje o termo usado é o ganho por volume. Então, quanto mais antibiótico, quanto mais sedação, quanto mais remédio, soro eu fizer, mais o hospital ganha. Entende que isso é contrário à qualidade? Se eu deixo o paciente muito sedado, eu ganho muito dinheiro dentro do hospital. Se eu coloco antibiótico por 14 dias, eu ganho muito dinheiro. Mas para o paciente isso não é bom. Para a fonte pagadora também não é bom. Então, quando a gente está olhando para esse modelo de hoje, ele é um modelo que ele tende a ter um benefício de um desses players. Vamos colocar aqui nesse tripé: paciente, fonte pagadora, convênio e hospital. Então, nesse modelo fee for service é muito, muito culturalmente estimulando a isso. Além de tudo isso, quando a gente é muito influenciado, a gente vai falar um pouquinho depois de fonte pagadora, mas a gente é muito influenciado pela cultura americana da medicina, né? Que é uma cultura muito invade, trata, com medo, inclusive, de jurisdição, judicialização, perdão. Então, a gente tem essa cultura. E aí tem um dado também importante, um dado de literatura. Tem um gráfico muito bacana que mostra que o quanto a quantidade de gasto por PIB ao longo do ano dos países, América Latina, América do Norte, por aí vai, contrabalanceado pela qualidade assistencial medido por vários indicadores. Os Estados Unidos é o que mais gasta, mas não é o que tem a melhor qualidade. Então a gente tem uma cultura, entre aspas, americanizada de saúde, junto com uma cultura pagadora que promove, que faz com que a gente gaste mais. Entretanto, hoje, a medicina, qual que é o caminho da medicina? Principalmente medicina intensiva, mas de uma maneira geral. Eu cedo menos, eu faço 3 dias de antibiótico, publicação de 2022, falando de 3 dias de tratamento para PAV. Eu utilizo via enteral, porque via enteral precoce é melhor. Então... Analgesia guiada pelo paciente. Volemia cada vez menos. Sim. Então, é muito interessante isso, porque num primeiro momento ele é antinatural. Eu falar para você, vou diminuir o custo e vou melhorar a qualidade. Mas quando você começa a pensar um pouquinho sobre isso, você entende que faz todo sentido. Eu vou diminuir o custo porque eu estou melhorando qualidade. Isso que é o doido. Eu estou diminuindo o custo porque eu estou melhorando a qualidade. Não é que o custo é o foco. A qualidade é o foco. E quando eu aplico a coisa com qualidade, fugindo da cultura, a gente reduz custo. A gente, quando pisa na UTI, a gente precisa para dar o nosso melhor. E aí a gente tem essa coisa. Como é que o colega que está lá, ele consegue... Tem alguma ferramenta de beira de leito, alguma coisa que você possa usar no seu dia a dia que faça ele ser eficiente, entregar o melhor e não gastar o mais caro desnecessariamente? O que você pode usar de dia a dia de ferramenta? Assim... O colega que está lá na UTI, lá na ponta de lança prescrevendo. Sim.
A gente pode discutir várias ferramentas, assim, prescrição padrão e tudo mais. Mas só também para não deixar o custo em cima só do desperdício, só da caneta, vamos dizer assim, da prescrição, queria só destrinchar aqui o custo em duas pautas, em 2 pilares. Quando a gente pensa em reduzir custo no ambiente hospitalar, a gente tem que olhar 2 cenários: gestão do desperdício e otimização do recurso. São 2 coisas que influenciam diretamente o custo. Gestão do desperdício é fácil trazer ferramenta. Não que não seja a otimização do recurso, mas a gestão do desperdício é fácil. Basicamente esse paciente precisa de omeprazol? Não precisa. Esse paciente precisa de profilaxias? Não precisa. Esse paciente precisa de soro? Não precisa. Sedação? Não precisa. Então, ou seja, o que eu estou desperdiçando? Eu olho para a prescrição, eu olho para o box do paciente e vejo, eu preciso ter luva para entrar toda hora no paciente? Eu não, preciso usar álcool. Entende? Você faz um checklist. Você faz um checklist. Então, hoje, no escritório de gestão do valor lá no nosso hospital, nossa instituição, a gente tem aplicado checklists na beira do leito, pensando principalmente na gestão do desperdício. Tipo um fast hug. Mas confesso para você que isso é um processo de aculturamento, vamos dizer assim. Sim. Se adapta para a sua realidade. E daqui a pouco não vai precisar mais. Hoje, lá na nossa UTI, por exemplo, a gente tem equipe de técnico de enfermagem que chega e fala, a prescrição está com isso, que não precisa. É sensacional. Então, por conta desse checklist, muitas vezes no papel, muitas vezes até mental, na visita multi. Mas pode existir uma ferramenta, e entre outras. Quando a gente vai para o campo da otimização do recurso, o checklist ele cai mais no... a gente vai mudar a aplicabilidade para uma aplicabilidade mais em cima de bundles, de retirada de dispositivo, de deambulação precoce, de reabilitação precoce, dieta precoce, mudança da via oral para enteral. Então, cabe um checklist, por exemplo, também, cabe um fast hug, cabe. Mas a gente vai olhar para um cenário que é um pouco mais abstrato, assim, um pouco mais... que determina mais conhecimento, mais aplicabilidade de profundidade. E aí a gente tem um monte de exemplos. A gente fala de sedação, aí você pode ter protocolo de sedação, despertar diário, ou sedação zero. Stewardship de antimicrobiano, cada vez mais forte, reduzindo o tempo de antimicrobiano. E hoje a gente aplica já, e é legal que a gente aplique isso na UTI, isso no primeiro momento não foi muito aceito. Assim, a gente aplica terapia enteral com antimicrobiano em paciente de UTI. Claro que tem todos os critérios, o momento certo para isso. Isso é uma coisa bacana. As pessoas que estão na UTI tem que ser venoso. Exato. E olha o tamanho, assim, só aproveitando isso um gancho para vocês entenderem o valor, olha o tamanho disso. Quando eu pego um comprimido e dou para o paciente, o gasto para isso, não estou falando do gasto do remédio, não. Sim. O gasto da operação para isso é absolutamente curto. O técnico da farmácia, ele só separa a medicação, ele encaminha para a UTI, chega na UTI, o técnico pega e entrega um copinho de água para o paciente, ele toma. Sim. Ou no máximo ele macera e passa pela sonda. Contrário, quando eu tenho que fazer uma medicação endovenosa, eu tenho que ir para a central de diluição, tem um técnico responsável por isso, o técnico que manda coisa. O técnico, quando chega, ele precisa administrar aquilo de maneira endovenosa. Tem trabalho que mostra que essa mudança endovenoso para via oral economiza na semana cerca de 4 horas do enfermeiro ou técnico de enfermagem. E 4 horas a mais a gente conecta com o resto. Olha que louco. 4 horas a mais desse cara disponível, ele melhora a experiência do doente. Ele melhora a qualidade assistencial porque ele está descansado, porque ele está disponível para o doente. E se ele está disponível para o doente, não porque ele está lá diluindo medicamento, não porque ele está tendo que pegar acesso periférico que perdeu. Ele consegue ser além de técnico, Ele consegue ser além de técnico. Ele consegue humanizar ainda mais o cuidado dele. Então, respondendo, a gente tem ferramentas, mas eu sou um advogado que a principal ferramenta é o conhecimento. A gente precisa estudar e aprender sobre isso. Vou pegar um gancho com isso. Tem um trabalho chamado Oreste que comparou uma UTI protocolizada, protocolo para tudo, e uma outra UTI sem protocolo nenhum, mas coberta por intensivistas 24 horas. E essa UTI sem protocolo com especialistas do conhecimento, ela gastou menos. Perfeito. Ela foi mais custo-efetiva. Perfeito. Né? Exatamente. Você não precisa de protocolo se tiver conhecimento. Bem, essa é uma outra pauta, mas o protocolo, de uma maneira geral, ele tende a mediocrizar, na minha opinião. Cara, nós falamos sobre custo no sentido de ser custo-efetivo, mas como que a assistência baseada em valor enxerga a qualidade na entrega do cuidado?
Qual que é o papel ou a importância da experiência do paciente na base do valor e como medir a experiência e o nível de satisfação do paciente? Tem alguma ferramenta isso, fulano? Como é que foi? Como que entrega isso de forma bacana, empacota isso tudo? Esse é a métrica que precisa existir. A gente, como eu disse, a balança é custo sobre qualidade e experiência. Então, se a gente não medir experiência, a gente não tem como falar que a gente está praticando a medicina de valor. Óbvio, você está praticando. Mas, para você confirmar aquilo, você precisa medir se a sua experiência está sendo satisfatória. Falando sobre ferramentas existem várias. A que eu acho mais simples e aplicável para qualquer instituição que quer começar a aplicar e avaliar a experiência do paciente é a NPS, que ela é uma ferramenta que determina se você é promotor ou detrator, ou seja, a experiência... Posso explicar um pouquinho sobre experiência? Lógico. Experiência, e até já entrando no outro campo... É porque eu tenho uma dúvida... O paciente tem que sair e falar assim, gostei muito, nossa, que UTI ruim, é isso? Perfeito, porque isso não. Na verdade, você fica refém do paciente, que é ranzinza, por exemplo. Para ser muito sucinto nesse paralelo, mas depois a gente pode alongar um pouco, experiência é basicamente, eu saí, não preciso falar se gostou ou não gostou, mas quando alguém perguntar para ele, indica um hospital aí, excelente. Você vai indicar aquele hospital. Isso é experiência. Tentando ser bem direto. Agora, a gente explorando um pouco sobre experiência, e aí é um outro podcast, dá pra gente ficar mais 2 horas aqui falando sobre isso. Experiência está sempre relacionado basicamente a 3 segmentos. Processo é um segmento que é pouco visto pelo paciente, mas se você tem processos ruins, você entrega... A entrega é ruim, e aí quando a entrega é ruim, o paciente sente. Ele não sabe de onde veio, mas ele sente a entrega ruim. Então a experiência ela tem a pauta de processo, ela tem uma que os hospitais e... Na verdade não só hospitais, mas qualquer instituição olha muito, que é importante, mas não é a principal, que é o ambiente. Então, eu tenho processos bons ou ruins, que implica em entregas ruins ou boas. Eu tenho ambiente... E aí a gente olha muito para o ambiente. Quando a gente fala de experiência, as pessoas têm uma tendência a levar para o ambiente. Sim. A cama boa, o lençol legal, o quarto cheiroso e tudo mais. É fundamental, sem sombra de dúvidas que é. Mas até quando a gente vai medir a experiência com relação ao ambiente é interessante, porque você precisa entender se o paciente sentiu aquele ambiente. Às vezes tem um ambiente maravilhoso, lindo, com um monte de coisa e o paciente não sentiu aquilo. E... o que, na minha opinião, e é uma questão de opinião, o principal da experiência que é pessoas. Então, a experiência ela é processo, ambiente, pessoas. Processo, o paciente vê muito pouco. Ambiente, ele enxerga muito. Mas se ele tiver pessoas que não conseguem entregar para ele uma experiência legal, isso compromete completamente. E aí, a pergunta é, mas como assim pessoas? Hoje... pessoas é o principal ponto de distração, né? De ruptura. Basicamente por exemplo, quantas vezes, vou sair até um pouco da UTI, vamos para um ambiente de internação. Quantas vezes você acha que o enfermeiro, junto com o médico ou o técnico de enfermagem, no ambiente de internação de enfermaria, isso é mais... a quantidade de médico e enfermeiro para de enfermeiro para paciente é menor e técnico para paciente é menor. Quantas vezes esse técnico, esse médico, o enfermeiro, entrou no box, no leito, sabia o nome exatamente do paciente e, principalmente, explicou para ele o que ia acontecer com ele? Explicar antes de fazer. Antes de fazer. E isso ainda acontece, mas o ápice do negócio é você chegar assim, no seu José, no D1 dele, ele entra dentro do quarto, o quarto pode ser feio. Se um enfermeiro junto com o médico e o técnico, ou seja, a equipe que vai atender ele, entrar lá e falar, olha só, seu José, você vai receber aqui antibiótico de 5 dias. Por 5 dias você vai ficar aqui recebendo antibiótico. Esse antibiótico é de 8 em 8 horas. Então, às 8, às 16 e às 24. E às 24, alguém vai entrar aqui, vai pegar a sua veia, acessar a sua veia, vai fazer o antibiótico. Não se preocupe se atrasar um pouquinho. Eu tenho um monte de outros pacientes e a gente tá dentro do cálculo. Ou se eu chegar um pouquinho antes também, isso não vai ser o problema. Quando eu infundir, pode ser que comece a arder. Isso significa que a veia está saindo. Veja, olha, isso é pessoa. Isso é o processo amarrado à pessoa. E aí o ambiente, cara,
Tiagão, pode ser... O cara se sente acolhido. Acolhido. O cara se sente Exato. acolhido. Então, a gente, pensando em experiência, a gente precisa olhar muito para a pessoa, bastante para o ambiente e muito para o processo. Sabendo que processo ele não enxerga, mas ele sente. Ambiente, ele enxerga, pode ser atrapalhar, mas se a pessoa for bem feita, se a parte interpessoal for bem feita, isso supera boa parte do problema de ambiental, vamos dizer assim. Isso é fantástico. Aí você explicar o passo a passo antes de acontecer, tirar as dúvidas. Exato. O paciente se sente, Exato. passa segurança, passa confiança, né? Ele tem que se sentir Muito no bacana. foco no centro. A gente estava falando mais cedo de paciente. A gente tem que achar até um outro nome para esse nome, paciente. Não pode ser cliente também, não. Cliente dá uma relação, pelo menos na minha opinião, muito de... Comercial. Mas é importante a gente pensar num outro nome. Porque o paciente hoje, ele precisa ser... E quem não estiver fazendo dessa forma, quem não estiver pelo menos pensando em fazer dessa forma, já está muito atrasado. Ele precisa ser o foco do cuidado. A entrega é para ele, não é para mais ninguém. Claro que a gente tem um monte de situações em volta que a gente tem que mensurar, equilibrar e tudo mais. Mas a entrega é para ele e para a família, né? O paciente e família no centro do cuidado. E aí, se a gente consegue mudar esse disco, a gente consegue melhorar a experiência. Não é o tema da conversa, mas a família no centro do cuidado, deixar uma UTI aberta para ter pai, filho, marido e mulher ali o tempo todo é uma coisa que eu defendo demais, cara. Sem dúvida. Sem dúvida. Também sou um defensor... Você traz a família para perto de você, a família vê o que você está fazendo. Se der errado é porque... Exato. Não existe isso, né? Tem trabalho que mostra que a família na ressuscitação... Não sei se você já viu esse trabalho. A família na ressuscitação... Você chama a família de ressuscitação... O tempo de ressuscitação é reduzido. Por quê? Então, porque a família fala, chega. A gente já viu o que vocês fizeram. Então, em vez de você ficar tentando reanimar 30, 40 minutos... E que você sabe que muito provavelmente não vai ter... Sim. Não vai ser efetivo... A família interrompe. Então, assim, a família perto, bem orientada, com ambiente organizado, com processo organizado e pessoas que olham para ela, faz toda a diferença. E aí, isso agrega valor. A gente volta pro tema. A gente volta pro tema porque isso não é valor dinheiro, né? Não é valor dinheiro. Valor na filosofia, vamos dizer assim, na etimologia da palavra filosofia, ele é, na verdade, o que o paciente precisa com a capacidade do entorno entregar para ele. Isso é valor do ponto de vista filosófico. Experiência e satisfação, então, são diferentes. Legal, total. Né? Total não, mas as coisas não são iguais. E é uma coisa que realmente muitas vezes as pessoas se confundem. Sim. Satisfação vou dar um exemplo simples, bobo aqui. Satisfação eu entro num restaurante, encho minha barriga, vamos dizer assim, e saio satisfeito. Amanhã eu não volto naquele restaurante, vou em outro qualquer, porque a minha necessidade é satisfazer a minha fome. Experiência não. Experiência eu entro naquele restaurante, seja ele bom, caro, barato, lindo ou não, e falo, caramba, eu vou voltar amanhã nesse restaurante. Porque a comida é boa, pode ser porque o garçom me atendeu muito bem, pode ser porque o ambiente é bonito, pode ser porque ele é climatizado, enfim. Então, isso é experiência. A experiência sempre é igual à promoção. A indicação. Satisfação, ela é a entrega do que você queria. Trazendo para o paciente ao paciente, os dois saem vivos, mas um sai vivo não querendo voltar, mas indicando, né? Exato. Pode tratar lá. Legal você falar querendo voltar nunca. Exato. Porque a gente mede experiência como promotor por causa disso mesmo. Porque você não espera que o cara volte. Lógico. Você não pode usar uma ferramenta, alguma coisa que você fala, você voltaria aqui? Ele vai responder, tá doido? Não, de forma alguma. Mas você indicaria, gente? Aí sim. Aí sim, você tocou na experiência. Isso foi fantástico, você falou. A indicação é verdade. Agora tem um pouquinho mais áspero. A gente falou de assistência baseada em valor, satisfação por parte do paciente, qualidade, experiência, custo. Mas e a fonte pagadora, né? Convênios, hospitais, é possível acreditar no modelo de pagamento baseado nisso tudo que a gente falou, cara? Faz sentido para o convênio estruturar uma nova medicina, vamos dizer assim, uma medicina com uma perspectiva diferente? Legal. E aí? Cara, Thiago, esse é um campo realmente denso, porque tem muita gente tentando fazer isso já há algum tempo. Se não me engano, desde 2012, o Einstein tem um escritório de valor no qual ele tenta já promover, com as fontes pagadoras, uma métrica que indique para ele que pague pelo valor, agregando tudo isso.
Existe, inclusive, um manual do Ministério da Saúde. Se vocês buscarem aí na internet, vai achar o manual do Ministério da Saúde falando sobre como implementar assistência baseada em valor. O pagamento por assistência baseada em valor. Se você lê ele, vai falar muita coisa, mas não vai te dar o caminho das pedras ainda, entendeu? Porque talvez ainda não exista. Porque, principalmente, a gente precisa entender como que a gente vai aferir tudo isso, sabe? Mas uma coisa é certa. Assistência baseada em valor, o pagamento baseado em valor, isso já tem até o nome, Value for Service. Value for Service. Value for Service. É uma forma de agradar todo mundo. Você agrada o pai. Lembra daquele começo do tripé que eu falei? Uhum. O valor, ele agrega... Se a gente quiser voltar um pouquinho para explicar por que isso acontece, Free for Service, eu expliquei. É muito, muito bom para o hospital. Sim. Based for Service, e aí tem várias modalidades de forma de pagamento baseado em diária, em pacote. É bom para a fonte pagadora. Dentro de um paradigma, é bom, uma perspectiva é bom para a fonte pagadora, porque ela te paga R$2.000, por exemplo, uma diária, e o que você consumir ali ou não consumir, o problema é seu. Bom para a fonte pagadora, para o hospital, mais ou menos, em geral, uma tendência até de ser ruim, apesar de que isso aqui pode ser bem questionável por conta de um monte de processo que acontece nisso, mas vamos colocar assim ainda de forma mais no início, vamos dizer assim, mais básica, que é ruim para o hospital, e tende a ser também, assim como o Fee for Service, ruim para o paciente. O Value for Service, ou seja, pagamento em cima do valor, você concorda que eu falei que melhorar qualidade diminui custo. Então, se eu melhoro qualidade e diminui custo, eu gero menos custo para quem está pagando. Menos custo para quem está gastando, Sim. que é o hospital. Sim. Além disso, a gente acabou de discutir muito aqui sobre experiência e promoção. Quando eu faço isso, eu estou estimulando o paciente a promover aquele determinado hospital, aquele determinado fonte assistencial. Então, é bom para quem paga, porque ele vai pagar dentro de uma relação de custo-efetividade. É bom para quem promove, né, o hospital, porque além também de reduzir desperdício, ele vai ser estimulado, ele vai ganhar novos clientes, vamos dizer assim, novos pacientes, porque ele vai promover, porque a gente está falando de experiência, a gente acabou de falar sobre isso tudo, e sem sombra de dúvida é fundamental para o paciente, é melhor para o paciente. Mas você acha que isso já acontece ou por que isso não acontece? Não acontece ainda porque, de uma maneira geral, as métricas de mídia... Bem, minha opinião, tá? Sim, justo. Isso pode ser que tenha outras opiniões até divergentes. Mas eu acho que a gente ainda tem uma cultura de métrica intra-hospitalar muito ruim. O que quer dizer com isso? Você acabou de perguntar sobre aferir experiência. Sim. A gente ainda mede pouco experiência. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. As melhores instituições do Brasil ainda... E a gente falou de uma ferramenta. Mas Saiu vivo sem sequela, tá... Exato. Ótimo. A gente pode até entrar no próximo tópico isso. Vou até aproveitar essa gancho. Vai. A gente mede mal a qualidade. Então a gente falou, lembra? Custo, qualidade, experiência. Qualidade significa resultado. Então a gente mede mal o resultado, porque a gente mede as coisas meio... O que é bom pra gente, não o que é bom pro paciente. Então eu meço se o cara viveu ou não, eu meço se o cara... Você tem o SAPS, mortalidade esperada para aquela UTI, Exato. Eu não custo, meço... Exato. Antibiótico dia, a gente usa isso. Eu não meço, por exemplo, se o paciente voltou mais rápido pro trabalho. Não. Isso é a eficiência do trabalho. Não. Isso é o paciente no centro. É ele ativamente. O que você quer? Inclusive tem situações, não vou dizer instituições, mas tem conceitos de medida de qualidade dentro desse conceito de valor que é individualizar. Eu vou ter um pacote eu vou medir... qual indicador desses daqui que você quer que para você vai ser isso que vai ser minha eficiência, isso vai ser resultado para você. Voltar mais cedo pro trabalho, voltar a andar, pegar seu filho no colo, ir na praia. Tem um outro trabalho muito interessante que mostra que tem uma relação, é uma enquete. Esse trabalho tem anos, cara, tem uns 5, 6 anos esse trabalho. E tem uma enquete, ele faz a pergunta: qual que é o resultado, qual que é o melhor resultado para cada um? Aí ele vai lá do gestor, lá da ponta do diretor do hospital e vai baixando. Diretor financeiro, diretor assistencial, tal, médico rotina, enfermeiro, blá, 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 e paciente. O que mais se aproxima é o enfermeiro, que tem algumas coisas que se relacionam com o paciente. Todo o resto da cadeia,
O resultado para eles não tem nada a ver com o resultado do paciente. A qualidade do serviço não tem nada a ver com a qualidade do paciente. Então, a gente precisa ter essas métricas. E hoje a gente ainda não tem. Mas pratica pouco. Mas pratica pouco. E a partir do momento que a gente tiver essas métricas e assim, isso aqui é valor, olha, meu custo é baixo, que é uma métrica que está cada vez mais fácil, tá mais difundida, como medir isso aqui, como a gente vai medir. Meu custo é baixo, o meu paciente é super promotor, ele tem uma alta experiência comigo e eu sou extremamente eficiente no que eu entrego com os resultados baseados nessas métricas. Na hora que a gente tiver isso, a gente consegue sentar na mesa para discutir a fonte pagadora. Falando em sentar à mesa, você que é um cara que faz MBA em gestão, faz pós disso, quando você senta à mesa, como é que você equaliza essa equação junto com o cara lá? Essa equação de melhor experiência, mais o melhor resultado, mais o menor custo. Tudo muito bom, gastando muito pouco. Como é que você faz isso lá acontecer? Assim, de uma maneira geral, o que falta dessa métrica toda que a gente acabou de falar, o que mais falta, na verdade, é justamente medir o custo. E, de novo, eu acho que a quebra do paradigma aqui, Thiago, é que as pessoas, durante muito tempo, quando você sentava na mesa com o médico para falar sobre custo, o cara fala assim, pô, o cara tá querendo economizar, cara. O cara tá querendo economizar para ganhar, para não sei quem ganhar. E tem mais, tem o contrário também. O cara fala, tá bom, eu economizo. Mas o que você vai me pagar? O que eu vou ganhar com isso? Qual que é a recompensa que eu vou ter para fazer isso? Entende? Porque é o pior dos cenários o cara falar isso, mas acontece com muita frequência. E eu vou te falar que até as pessoas boas passam isso pela cabeça dela. Tá, vou fazer um puta esforço aqui, na cabeça dele é um grande esforço. E vou economizar, e aí? Isso vai para quem? Entende? Então... Ele quer uma recompensa. Ele quer uma recompensa. Então, é óbvio, achar formas de recompensar é legal. Sim, claro. É estimulante. Não estou aqui condenando esse conceito. Mas... quando você começa a sentar e ter um bate-papo igual a gente está tendo aqui e explicar que a maioria das vezes, cientificamente comprovado, inclusive, você reduz custo, você tem uma tendência a melhorar a qualidade, fica mais fácil de você levar para isso. E aí você tem que sentar na mesa e mostrar para ele, olha, a gente não vai fazer isso por conta disso, daquilo, a gente não usa omeprazol para paciente que está com trato se alimentando, com dieta, por conta que isso aqui já não tem evidência para isso, isso. Tempo de antibiótico e tal. Então, lembra do começo da conversa aqui, assim, requer muito conhecimento técnico sobre isso. E acho que esse é um erro, sabe, Thiago? Assim, esse é um erro que muitas instituições ainda cometem, que é querer economizar sem sentar para falar de como isso é científico. É trazer o custo para a ciência para o custo, na verdade. Sim. E já tem muito trabalho falando sobre isso. Muito. Às vezes, a maioria dos trabalhos nem estão nem falando assim para você, olha, reduz para diminuir o custo. Não é isso, não. É porque não precisa. É porque não precisa. Exato. É porque não precisa. E a gente ainda não se sente seguro com isso. Isso não é algo mastigável. Mas é legal, porque a partir do momento que você começa a conversar e falar e mostrar indicador de custo para o paciente dia... curvas AS de consumo, otimização, o que você fez para otimizar e o que isso gerou. Aí o negócio começa a vir, cara, de dentro e a pessoa não está nem sabendo o que ela está fazendo, mas ela está fazendo, sabe? Um exemplo simples aqui, assim, você fala, olha, vamos diminuir o uso de catéter venoso central. Isso é um exemplo denso, assim. Tá, mas como que vai diminuir o uso de catéter venoso central? O cara precisa de nora, eu vou ter que funcionar um catéter. Não, tudo bem. Mas será que assim, nas primeiras 2 horas que o paciente chegou e você colocou ali 5, 10 ml de nora, você ainda vai manejar ele? Será que já precisa? Já tem trabalhos e mais trabalhos mostrando que o Rivers lá, que precisava funcionar, o Process, o Rise, todos esses trabalhos mostraram que você não precisa desse acesso venoso no momento imediato. Então, será que você não maneja, faz um manejo volêmico, acerta as coisas? Pode ser efeito de droga, pode ser efeito de droga, que daqui a pouco passa. Será que você não evitar esse dispositivo? E aí ele fala, você está fazendo isso para economizar? Eu falo, não, olha só, a gente começou a aplicar isso aqui nessa situação, neste lado, e a gente diminuiu muito a nossa taxa de utilização de catéter e a gente hoje não tem infecção de catéter. Porque é óbvio, se eu não uso, eu não tenho infecção. Sim. E se eu tenho infecção, eu tenho custo, má qualidade e baixa experiência, concorda? Então, sentar para conversar de forma científica, na minha opinião, é o mais importante. Eu que tô lá na beira do leito, passando a vista, eu sou pidão, né?
Por exemplo, uma vancocinemia, uma procalcitonina, aqueles marcadores moleculares. Você gasta no momento, mas você deixa de fazer muito mais, entendeu? Legal. Em determinado ponto. Legal. E se você tem gestores que têm essa visão, cara, fica muito legal. Só que aí também eu quero fazer uma defesa ao gestor. Você falou perfeito, pertinente. Eu faço vancomicinemia, procalcitonina e tudo pode ajudar muito a gente, inclusive no custo. Mas é importante medir e mostrar. Sim. É importante medir e mostrar. Não dá para ficar assim, mas vai ser mais barato. Mas eu preciso disso porque eu quero disso. Você sabe por que você precisa, você até sabe que vai ser mais barato. Mas você precisa mostrar isso, porque o cara lá ele não sabe. Ele não é médico, ele não tá na ponta. Ele tem que convencer ele. Eu até nem falo muito convencer. Porque convencer significa assim, você conhece, já te mostrei, e eu vou mudar a sua opinião. Na verdade, é uma questão de mostrar. Ele fala, por quê? Exposição. Ele fala, porque você fala, por causa disso, que eu vou fazer isso. Vamos fazer um teste e a gente avalia. E aí a gente volta para a métrica. Vamos fazer um teste, eu vou contar. Hoje o meu custo de paciente dia é, por exemplo, R$1.000. Eu vou fazer esse teste, vou mostrar para você as intervenções que eu vou deixar de fazer, vou mostrar meu custo dia e vou falar para você, olha, eu gastei R$500 com... Tô exagerando aqui, obviamente. Com procalcitonina, R$5.000 no mês, mas eu economizei em custo de paciente dia, porque economizei antibiótico, um exemplo, né? Sim, não. É só um exemplo entre vários, não é nem necessariamente igual ao antibiótico. Sim. Mas eu economizei R$30.000 de antibiótico porque eu usei R$5.000 de procalcitonina. Então, a gente precisa medir. Isso não pode ser denso, sabe, Thiago? Acho que esse é o ponto. Isso não pode ser... ringue, isso não pode ser briguinha, picuinha. Cara, simplesmente assim, eu quero fazer isso. Vou lá mostrar por que é efetivo, por que isso vale a pena, por que eu vou comprar um ultrassom. Mas porque você é ultrassom? Não, porque eu quero que o enfermeiro puncione o periférico. E eu trabalho no hospital de câncer, por exemplo, e tem acesso periférico que é muito ruim. Então eu vou ter que usar mais catéter, mais infecção e tudo mais. Sonda vesical à toa. Ultrassom vesical para o enfermeiro. Exatamente. E por aí vai, são inúmeras amostras. Só que a gente precisa medir. O médico, e aí eu vou falar o médico gestor, ou o médico da ponta que seja, ele precisa trazer a ciência e trazer métrica para essa ciência. Número. E aí, cara, não tem... Porque não por isso que eu falo que não é convencer. É mostrar que na hora que ele enxergar aquilo, ele vai falar... É doido não fazer isso. Pra gente que lê isso é óbvio, né? Mas... exato. Essa desconexão, ela precisa acabar. Verdade. Cara, eu acho que a gente abordou bastante coisa. Agora, assim, é uma conversa densa que as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir, a pensar sobre isso de forma tão profunda, né? Desse bate-papo todo que a gente teve aqui, que você gostaria... Como é que você empacotaria esse conceito, isso de uma forma rápida para as pessoas? Leva isso para casa. Você sabe que rápido para mim é meio difícil, né? Mas enfim. Menos demorado. Mas vou tentar, vai. Uma mensagem final, assim? Isso, legal. Se levarem isso aqui, tá bom já. Tá. Cara, primeiro se levarem que a gente precisa trazer sustentabilidade para o nosso sistema de saúde. Seja ele SUS, convênio, qualquer que seja, particular. Com certeza. Precisa trazer sustentabilidade. Não vai existir, a gente não vai conseguir. Tem uma frase dentro desse mundo do valor que eu gosto muito, que é: vida não tem preço, mas saúde tem. Muito bom. E a gente precisa incorporar essa frase, assim, porque para que eu salve uma vida sem me preocupar com o custo, eu preciso olhar para todo o restante da cadeia. Então, a gente precisa... A medicina baseada em valor, na verdade, você pode chamar medicina sustentável, qualquer coisa desse termo, mas basicamente eu preciso mudar, porque se a gente não mudar, as coisas não vão se sustentar. E, acima de tudo, o paciente hoje tem que deixar de ser paciente, ele tem que ser ativo. Então, eu preciso olhar para ele como eu vou entregar aquela assistência, a importância de eu entregar aquela assistência para ele, o que ele quer daquela assistência e como ele se comporta nesse meio ambiente. E a gente está falando de experiência. Então, de uma maneira, vamos dizer assim, resumida, para pensar, acabando de estudar esse podcast, pensa, chega na beira do leito e olha assim, cara, o que eu estou fazendo aqui que não está agregando qualidade, que não está trazendo uma boa experiência e que eu posso retirar? Eu tenho certeza que neste ato você já vai agregar muito em qualidade, vai agregar uma experiência muito melhor e vai reduzir o custo pra caramba. Então, assim, mensagem final só olhe com esse olhar de qualidade, experiência e custo.
Mas olhe de verdade. E, principalmente, vamos parar de achar que não temos que sentar para discutir custo, valor, experiência. Não é mais essa medicina que o cara faz, o médico é o médico no centro do cuidado. Isso acabou. Essa desmembrada do custo e do valor, o valor é o paciente. O custo é quanto você vai precisar para deixar aquele cara satisfeito e vivo, né? Perfeito. Cara. Essa desmembrada foi muito bom. Não, perfeito. Muito bom. Obrigado, viu, Gabriel? Valeu por esse bate-papo, foi muito bacana. Feliz pra caramba aqui. Tenho a agradecer pra caramba a oportunidade para falar desse assunto, que você sabe que eu sou apaixonado putz, um espaço legal pra caramba. Obrigado. Bacana. É isso, pessoal. Esse foi o SOESTcast.